E era ele. Bênção pura, né, gente? Bênção pura. Bem, deixa eu tirar esse barulhinho daqui do meu celular, que ele chegou aqui no púlpito e deu internet aqui. Deu sinal. Louvado seja o nome do Senhor. Está uma bênção esse culto. A gente fica aqui se emocionando por ver as folhas que vieram dos troncos, né? Né, Paulinha? A gente fica olhando aqui, vê Bia, vê essas crianças tudo tocando aqui, que eram crianças, já estão ficando grandes. A Natália, né, louvando ao Senhor. E aí a gente, sendo ministrado por essas crianças, é um cumprimento de uma profecia de Joel, né? Que diz que os nossos jovens, os nossos filhos profetizarão. E isso é ministrar também, não é? Amor, tá tudo bem aqui? Tá? Depois ela fica olhando lá e fala, olha essa gola. Deixa eu ver, tá bom. Amém. Eu quero fazer menção aqui de uma pessoa que a igreja tem orado, aliás, de duas pessoas que a igreja tem orado. Nós temos orado por muitas pessoas nesse tempo de Covid, né? E o Senhor tem usado a intercessão e a igreja que tem orado para levantar vidas, né? Fazer com que essas pessoas praticamente ressuscitem ali de onde elas estão. E eu quero fazer menção aqui de três pessoas que fizeram parte, de duas que fizeram parte dessa igreja. O pastor Nelsinho, que pegou Covid, mas graças a Deus ele já saiu da UTI, já saiu do hospital, já está em casa, está se recuperando. Nós temos o irmão José Roso, que foi um membro fundador aqui dessa igreja, aqui, esse local aqui, onde nós temos a igreja hoje, foi a casa dele, e nós louvamos a Deus porque o Senhor deu esse lugar. Ele teve um AVC muito forte, e estava até na UTI. Está ruim esse microfone? Deve ser a bateria, né? A bateria, deve ser a bateria que está ruim, né? Vamos trocar. Ele está gaguejando. E ele estava na UTI, já saiu da UTI, hoje está no quarto, e logo, logo, em nome do Senhor Jesus, vai estar em casa, se recuperando. E o genro dele, que já está quase 15 dias, é isso, amor? Mais de 15 dias internado e entubado, o Carlos, por causa da Covid. O caso do irmão Zé Roso não tem nada a ver com Covid, mas o caso do genro, ele está há mais de 15 dias no hospital, na UTI, mas hoje ele foi extubado, né? Extubado, glória a Deus, nós temos orado pela vida dele, e eu creio que o Senhor vai fazer um grande milagre na vida do Carlos. Amém? Você, Magali, que está aí nos vendo, a irmã Maria Roso, que receba aí a cura, tá, do seu esposo e do seu marido, do seu genro. Amém. Eu tenho uma dificuldade com esse negócio de genro, primo, eu faço uma mistura, viu, irmãos? De vez em quando eu faço uma mistura. Muito bem. Vamos começar a pregar. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. Ok. Esses dias eu estava na minha meditação normal, na minha meditação diária, né? E eu estou lendo Isaías. Eu passei por um texto lá e esse texto me chamou a atenção, e eu creio que esse texto também serve de consolo para algumas pessoas que perderam alguns entes queridos. Lá em Isaías 57, verso 1, verso 2, diz assim, não é o texto que eu vou pregar, tá bom? Que eu vou pregar, prepara aí, que é Marcos 2. Diz assim, o justo perece, e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece entender, nem se importar, nem se pergunta por quê. Ninguém parece entender
que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Oh, então, entenderam aí? Ninguém parece entender que Deus, quando leva alguém bom dele, está poupando do mal que virá. Aí, pastor, e aí os que ficam? Os que ficam, irmãos, fica para a guerra, tá bom? Porque nós... Isaías, capítulo 57, verso 1 e 2, tá bom? 1 e 2. Os que ficam, ficam para a guerra. Aqueles que são do Senhor que ficam para a guerra. Porque às vezes a gente fica falando assim, por que leva tanta gente boa e os vinhos vão ficando? Deus leva para eles. Deus leva para eles, amém? Leva para poupar do mal que virá. E os que ficam para a guerra. E, na verdade, irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos entrando numa guerra. Nós estamos chegando nos fins dos tempos. E cada dia que passa, a coisa vai ficando pior. E nós precisamos nos preparar para enfrentar essa guerra. Essa guerra hoje ela não é no físico, mas ela ainda está aqui no campo das ideias. Entendo, conforme o Apocalipse diz, que lá no futuro, mais aí na frente, vai até ser no físico. Mas por enquanto é no campo das ideias, da ideologia. E esses dias eu fui preencher uma ficha, e aí quando eu estava preenchendo, veio lá que eu tinha que preencher a parte de gênero, né? E gênero era assim, masculino e feminino. E daí eu fiquei procurando, e eu não achei. Aí tinha lá, você é cisgênero ou você é transgênero? E eu falei, meu Deus, o que é isso? Se eu colocar um desse aqui não for o que eu estou pensando, vamos pensar do que de mim. E eu estava fazendo um BO, e era uma coisa da polícia lá, e eu precisava... Falei, o que é isso aqui? Eu fui lá ver o que é cisgênero. Você sabe? Você é cisgênero ou você é transgênero? Então, eu fui ver o que é. Então diz assim, ó, cisgênero é a pessoa que mantém o gênero conforme nasceu. Então você nasceu homem, né? Então se você se manter esse gênero de homem, então você é um cisgênero. Você nasceu mulher e você manter esse gênero de mulher, você é cisgênero. E transgênero é totalmente ao contrário. Você escolhe o gênero que você quer ser, contrário ao que você nasceu. Tá? Então, isso é o conceito da ideologia de gênero que está sendo ensinado aí. Então, o conceito diz assim, que você pode escolher, né, o conceito transgênero, você pode escolher aquilo que você quer ser. Então, a ideologia de gênero diz que você tem o direito de escolher o que você quer ser, pois você pode ter nascido no corpo errado. Exemplo, um homem pode ter nascido no corpo de mulher e vice-versa. Em suma, a ideologia está dizendo que Deus errou, né? Se isso acontecer. Bem, mas isso está acontecendo. Esses dias eu estava vendo lá as redes sociais, e, aliás, foi a Celeide que recebeu um vídeo e ela passou para mim. Um vídeo de um coral formado de homossexuais, de gays americanos. E eles cantavam uma música super afinada, uma música linda, bonita, e essa música dizia assim, nós vamos converter seus filhos, e eles vão converter vocês. O tema da música era isso. O conteúdo da música era isso. Então, é forte o negócio. É uma guerra no campo das ideias. Irmãos, não tem jeito. O mundo está mudando. As coisas estão mudando. E nós, como cristãos, precisamos nos preparar para enfrentar essa realidade. Esses conceitos... eles estão sendo ensinados para as nossas crianças na escola. Indiretamente nas escolas, pois isso ainda não se tornou lei,
todos os momentos, todos os instantes, eles estão tentando passar isso como uma lei e ser forçado a ensinar nas escolas. E isso contemplam crianças de 1 ano e 7 meses, quando uma criança de 1 ano e 7 meses, dizem psicologicamente que elas sabem já distinguir a sua sexualidade, reconhece a sua sexualidade. E também crianças de 4 anos, quando já conseguem fazer bullying a respeito, né, de alguns assuntos. Então, eu quero deixar aqui, né, bem claro, para quem está aqui, quem está me ouvindo, eu, como pastor, sou contra qualquer tipo de racismo. Qualquer tipo de coisa que reflita racismo, que é a coisa da cor da pele, homofobia, que é contra as pessoas que escolheu a forma como ela quer ser, o bulismos, sexismo. Sexismo é quando as pessoas dizem que a mulher é mais fraca que o homem, é menor que o homem, tem que ganhar menos que o homem, essa coisa toda. Então, eu sou contra qualquer tipo de conceitos assim. Mas eu entendo que nessa questão de sexualidade, os pais quem deve ensinar suas crianças esses conceitos, o conceito conforme o conceito dele, tanto ideológico quanto religioso. E aí, quando elas crescerem, elas decidem por caminho que ela quer andar. Mas eu entendo que não é a escola, mas que são os pais que têm que passar esses conceitos relacionados à sexualidade. Amém? Quero deixar essa reflexão, porque nós estamos no ano da família, e eu queria deixar isso para que você, como cristão, pudesse estar pensando nisso e como que vai enfrentar essa batalha. Essa batalha não se enfrenta com pancada, viu, irmãos? No campo da ideologia, com muita oração, com muita sabedoria, etc, etc. Tá bom? Porque todos nós temos amigos que contemplam esse tipo de pensamento. E nós temos que caminhar com eles, lado a lado. Os diferentes precisam caminhar. Amém? Então, se você já abriu aí em Marcos capítulo 2, e eu quero trazer para você uma história muito legal, uma história de milagre, uma história poderosa que está na Bíblia, relacionada por um grande pregador, aconteceu por um grande pregador da palavra de Deus, aquele que é o motivo de tudo existir. Amém? Marcos capítulo 2, o tema é Jesus cura um paralítico. O título da nossa pregação chama Filho, os teus pecados estão perdoados. Abriram? Acharam? Se o resto conseguir colocar aí, pode colocar, eu estou lendo aqui na NVI. Então, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali naquele lugar alguns mestres da lei e raciocinaram em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Está levantando injúrias contra Deus. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? E Jesus, percebendo isso em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, lhe disse:
Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluias! Glórias a Deus! Você veio aqui hoje para adorar o Senhor. Você pode hoje sair daqui com algo poderoso na sua vida. Então, a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem para dizer. Porque aquilo que vai ser dito aqui nesse púlpito pode chegar até você de uma forma que você necessita. Amém? Foi o que aconteceu com aquele homem. Ora, o texto diz que poucos dias depois, quando Jesus entrava, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus aqui estava morando em Cafarnaum. E se você for ler um pouco o contexto anterior dessa passagem, Jesus estava em Cafarnaum, antes disso, e daí, sabe, por onde Jesus passava, o povo seguia, multidões o seguia o seu rastro. Às vezes até Jesus se escondia em lugares, em desertos, as pessoas encontravam ele lá. E Jesus chegou um momento, se você for ler aí o capítulo 1, os anteriores, ele chegou um momento que ele falou: não dá mais. Nós precisamos, ele diz aqui, por exemplo, no verso 38 do capítulo 1, vamos para outro lugar, para outros povoados, vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele foi lá para os lados da Galiléia e percorreu toda aquela região pregando nas sinagogas. Ele saiu ali de Cafarnaum e foi para lá. Mas chegou um dia lá, ele curou um leproso, na sequência. E aí, ele, depois de curar o leproso, ele falou assim: não conta para ninguém. Jesus tinha uma técnica de marketing que era maravilhosa. Olha, não conta para ninguém o que eu te fiz. O leproso, o que aconteceu? O leproso saiu dali, saiu contando para todo mundo. Aí Jesus não teve mais sossego. Ia para lá, até chegou a ir para umas montanhas, para um deserto, as pessoas encontravam. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para Cafarnaum, para minha casa. Preciso dar uma descansada. E aí, o texto diz que ele voltou para lá. Mas chegou lá, como as pessoas seguiam o rastro de Jesus, né? Diz aqui no 2, então, ficaram sabendo que Jesus estava em casa. E daí foi um contando para um, naquele tempo não tinha multimídia, né? Que você põe no YouTube, você põe no Face, você põe no Instagram, você põe no Twitter, todo mundo já fica sabendo. Mas o negócio foi rápido. Diz que o pessoal ficou sabendo que Jesus estava lá e se reuniu uma multidão naquele lugar. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra. Bem, Jesus estava ali, e aí os donos da casa, os irmãos, a mãe, o pessoal, o povo está chegando, vamos fazer um culto. Vamos fazer um cultão. E então houve um culto assim muito grande. Eu lembro quando eu voltei a segunda vez aqui para a igreja, meados de 99, é isso, 99, 97, a igreja aqui tinha uns cultos de jovens, muito legal, viu, pastor Rony? Era feito nas casas toda sexta-feira. Não sei se Patrícia lembra, o Paulo Barbieri.
Então, toda sexta-feira a gente fazia uns cultos nas casas, e aí, mas lotava de jovens, lotava de gente aquele negócio. Ficava gente saindo, assim, ficava gente na porta, dependendo do tamanho da casa. E aí, aqui era um pouquinho maior, né? Que daí não tinha lugar. Eu creio aqui que as ruas vizinhas ficaram lotadas, né, de camelos, de jegues, não, burrinhos, né? Burrinhos. Enfim, não tinha lugar nos estacionamentos. Tudo ali ficou lotado. Os camelô aproveitaram naquele dia lá para vender algumas coisas. Lotou, mas lotou. Era a gente saindo pelo ladrão. A porta ninguém entrava, ninguém saía. E Jesus, como ele sempre fazia, pregando a palavra. E aquele culto era um culto de pregação da palavra. Pregação da palavra, ensino da palavra. É interessante que Lucas, quando escreve o Evangelho e Atos, ele diz assim: eu quero relatar para você, Teófilo, tudo que Jesus fazia e ensinava, principalmente ensinava. E ali se juntou um monte de gente de todo tipo. Tinha um pregador especial que era Jesus, o Filho de Deus. E aí tinha gente de todo tipo. De todo tipo. Era muita gente chegando, buscando as mais variadas respostas. Muita gente que chegou ali convidada, né, pelos parentes, pelos amigos, pelos irmãos. Mas muita gente que foi com seus próprios pés. Os curiosos que estavam passando falaram: o que será que está acontecendo ali? Porque lá na Judéia, lá no povo judeu, quando eles faziam um evento assim na casa, eles deixavam uma porta aberta para qualquer pessoa que viesse pudesse adentrar e participar. Então veio muita gente, todo tipo de gente. Veio aqueles que foram levados, vieram aqueles que foram convidados, aqueles que ouviram, né? Aí vieram aqueles também que gostam de criticar. Vamos ver se esse cara é bom mesmo. Vamos ver se ele fala bastante coisa boa, verdades. Foram os que gostavam de criticar. Foram alguns para investigar. Bem, muita gente se esbarrando. Ainda bem que não tinha Covid lá, né? Ainda bem que aí não podia fazer essa aglomeração. Bem, tem uma aglomeração muita. Era uma casa lotada. A gente saindo pelo ladrão pelas portas. Os carrão chegando, os carrão da época, né? Chegando, as carruagens chegando, estacionamento lotado, o negócio estava maravilhoso. E o texto diz que, no verso 3, que de repente vieram também alguns homens. E nesse bolo de homens vinham 4, e esses 4, diz aqui o texto, vinham trazendo um paralítico, que vinha sendo carregado por 4 deles. Imagina, esses homens chegaram lá na porta, e não tinha jeito de entrar. Não tinha jeito de entrar, trazendo um paralítico. Paralítico. Lógico, você sabe o que é um paralítico, é uma pessoa que tem problema nas pernas, ele não anda. Mas aqui o texto está querendo nos ensinar um pouquinho mais do que isso. Não é só uma pessoa que tem problema de mobilidade, mas é uma pessoa que está, além de impedida de participar de várias coisas, ela também está paralisada, a sua vida está paralisada. Ela não consegue, por exemplo, ser um grande pai, ela não consegue ser... Principalmente ali naquela cultura, uma pessoa que tinha um problema desse, ela não participava dos cultos, ela não não participava das coisas religiosas, dos eventos religiosos, até mesmo as cerimônias que tinham lá na cultura judaica, tinham uma que acontecia uma vez por ano, que era um sacrifício, que aí o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, e esse sacrifício daquele animal, ele purificava ou perdoava os pecados de todo o povo daquela nação. Ele não podia participar de nada disso. Ele não era aceito pela sociedade,
tinha algumas mazelas, era cheio de mazela. Ele era uma pessoa paralisada, sem força para seguir sua vida. Então só restava ele ficar em algum lugar pedindo esmola. Mas diz que tinha 4 homens, né? 4 homens. 4 homens que eram amigos daquele rapaz, daquele homem que estava naquela situação. Às vezes a gente fica assim, né? Às vezes a nossa situação é uma situação tão difícil e a gente vai se afundando, e no caso desse homem ele se afundou a ponto de ficar paralítico, paralisado. Às vezes a gente fica numa situação que a gente não tem nem força para orar. Dependendo da situação, você não tem nem força para orar. E ele estava assim, esse homem estava desse jeito. E dependendo da situação, sabe, irmãos, se você for se afundando nela, for se afundando, ela começa a te trazer. Às vezes pode ser uma situação externa que vira um problema interno dentro de você. Ela pode te bagunçar por dentro, emocionalmente, fisicamente. É provado que quando você fica muito mal emocionalmente, isso pode reverter em doenças físicas. Em doenças físicas. E aí estava esse homem. E aí, se a gente fosse afundando, a gente fica sem força. A gente conhece histórias de pessoas que ficou tão mal emocionalmente que ele ficava trancado num quarto. Hoje a gente conhece. Essa doença chama-se síndrome de pânico. E a pessoa vai se afundando, se afundando. Às vezes, no nosso dia a dia, problemas financeiros, problema com filho, problema com cônjuge, doenças, vai fazendo com que eu e você perca a força de buscar a solução. E aí a gente precisa de amigos. A gente precisa de alguém que dê a mão para você e te levante. E era o caso desses 4 homens aqui. Esses 4 homens falam, não, ficaram sabendo que Jesus, que já havia passado ali em Cafarnaum e tinha promovido muitas curas, expulsou muitos demônios, curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas. Falaram, não, vamos levar lá. Vamos lá. Não, mas eu não consigo. Não, nós vamos levar vocês. E veio um grupo. Né? Dependendo da distância que eles estavam, eu acho que eles iam revezando. Eles iam revezando. E chegaram lá naquele lugar. Esses 4 homens. E eles não podendo levar até Jesus, porque eles tentaram levar e pediram licença àquela multidão. Olha, deixa a gente passar, a gente está com paralisia. Eu também estou com o meu problema aqui, eu preciso falar com Jesus. Não, mas deixa. Não, eu vim aqui para ver Jesus, ele que espere aí. E aí empurra para lá, empurra para cá, esse homem não passou. A multidão tem essa característica, né? Às vezes, ela deixa, né, de abençoar pessoas. Porque ela sempre, aqueles que estão na multidão, pensam que sempre o problema dele é maior que o do outro. E impede que as pessoas sejam abençoadas. Amados, você que está aqui, não impeça que pessoas, por causa de você, não sejam abençoados. Dê sua vez, não tem problema não. Deus vai ver isso aí. Mas aqui as pessoas não deixaram eles passarem. Não deixaram. Não deixaram. E aí esses homens não desistiram. Que bom quando quando nós temos amigos que não desistem da gente. Tá? Eu fico olhando essa igreja aqui. Essa igreja ela tem 2 DNA que eu identifiquei.
O primeiro DNA deles dessa igreja aqui é uma igreja missionária. Ela nasceu assim, ela nasceu com essa característica. Até hoje, os nossos missionários que nós mandamos, nós sustentamos ainda. Né? Alguns já morreram, uns estão ficando velhos, mas a igreja continua investindo na vida daquelas pessoas que estão, um lá no Senegal, um lá em Brasília, um lá no Uruguai, outro aqui em Porto Alegre, Foz do Iguaçu, enfim. Tem aqueles que a gente não investe com dinheiro, mas a gente investe com oração pelo trabalho que eles estão fazendo. Né? Tem a Nana e o Manuel, tem a Paulinha e o Enio, que nós adotamos agora. Esse é um DNA dessa igreja aqui. Mas ela tem um outro DNA, que é interceder. Eu fico olhando lá os grupos, irmãos, e fico olhando os irmãos aqui. Até de pessoas que já foram embora da nossa igreja, que não tem mais nenhum contato. Se essas pessoas ficam doentes, os irmãos trazem o nome dessas pessoas aqui. Então, eu citei aqui irmão Zé Roso, pastor Nelsinho, faz tantos anos que eu não vejo o pastor Nelsinho. Mas essa igreja tem uma coisa assim com intercessão e um coração de amor, sabe? Com as pessoas. Eu fico olhando lá no grupo da PIB, né? Não sei nem como é que é o do MCA, deve ser maior ainda. Mas os nomes das pessoas, fulano, cicrano, precisa de oração. Esses são os amigos. Sabe, quando você não tem força para orar, tem uma pessoa que chega do seu lado e fala, eu vou orar por você, você vai se levantar. Eu vou dar meu ombro, eu dou a mão para você se levantar e caminhar. Quantos relógios de oração eu vi essa igreja fazer aqui? Ó, irmão, e vou dizer para vocês, quantas respostas de Deus eu vi acontecer aqui. Quantas? Muitas. Mas esses 4 amigos não desistiram diante da dificuldade. Eles queriam abençoar aquele homem. E eles olharam assim, só tem um jeito. E lá em cima no telhado, fazer um buraco lá e descer esse homem em frente a Jesus. E foi assim que eles fizeram. Diz que eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vocês já imaginaram a dificuldade que foi para fazer isso, irmãos? Eu não sei qual era o pé direito daquelas casas, mas uma casa pelo menos tem uns 3 metros, né? De pé direito, se ela não fosse um sobradinho, né? Se fosse, já é mais complicado. Mas diz que desceu, então desceu direto do telhado. Mas se você imagina, subiram lá, fizeram um buraco, não é um buraquinho. Tem que passar uma maca com um paralítico. E eles abriram, subiram aquela maca, já pensou, pastor Rony? Subiram a maca até lá. E depois desceram isso até onde Jesus estava. Sabe, se você tem orado por pessoas que estão em dificuldade, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão com algum problema e você tem orado, não desista. Não desista. Não desista. Porque o teu esforço, a tua insistência vai valer a pena. O Senhor, Ele vai responder na hora certa. Mas não desista. Você tem orado por alguma coisa na tua vida, tem buscado, batido na porta. A palavra de Deus diz, batei, dá-se-vos dá.
Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Não pare, não desista. Não desista. Esses homens não desistiram. Vendo aquela situação, aquela dificuldade tremenda. E veja como isso valeu. Quando Jesus vê aquela situação, vê aquele esforço daqueles homens, o texto diz assim: Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, ó, a fé que os amigos tinham, disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Todo o esforço daqueles homens, Jesus reverteu e chamou aquilo de fé. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se você tem fé e não age, então a fé sem obras é morta. Mas agora eu imagino o paralítico. O balde d'água que ele recebeu. Ou os amigos. Talvez o paralítico entendeu. Jesus olhou para ele e falou, filho, os teus pecados estão perdoados. Os amigos devem ter pensado, mas Jesus, não é pecado que a gente quer que perdoe, eu quero que você cure aí as pernas do homem. Mas aquele homem, eu acho que entendeu. Sabe, na cultura hebraica, eles diziam que se a pessoa tinha um pecado, um problema, que perdurava por muito tempo na vida deles, é porque aquilo era uma consequência de um pecado. Quando Jesus curou aquele homem, um paralítico também, um outro, perguntaram para Jesus, é de nascença ou é por causa de algum pecado que os pais cometeram? E esse talvez fosse um dos motivos muito fortes, porque esse homem não era aceito nas cerimônias, esse homem era excluído da sociedade. E eu até creio, sabe, que Jesus voltou para Cafarnaum porque ele precisava incluir um excluído. E era aquele homem. Jesus tem essa característica de incluir aqueles que a sociedade exclui. E ali, eu creio que aquele homem entendeu muito bem o que Jesus estava falando. Jesus estava falando para ele, olha, tudo que está de ruim aí dentro de você está cancelado agora. Eu te dou novo ânimo, te dou nova vida. Te faço de novo. Eu imagino o impacto no coração daquele homem. Alguns criam que dependendo do teor do pecado, aquilo ia virando uma coisa tão profunda dentro do coração de uma pessoa, que ela começava a ficar doente, porque ela não se achava digna de ir na igreja, de estar na presença do Senhor. E ela ia ficando mal, ia ficando mal. E ali, provavelmente, a situação daquele homem, aquela paralisia nas pernas, tinha a ver com alguma coisa interna nele. E Jesus sabia. E Jesus fala, olha, rapaz, está cancelado. Tudo que te ofendeu, que te maltratou, até agora. Eu digo para você também, está cancelado. O sangue poderoso de Jesus cancelou já
Amém? Se tem alguma coisa na tua vida que está te corroendo por dentro e você não se acha digno de estar na presença do Senhor, o Senhor está dizendo para você agora, está cancelado. Está cancelado. E aí diz que ali se levantou os investigadores e os críticos que vieram, né? Quando Jesus diz isso. Eles estavam sentados ali, agora vai cancelar o pecado desse homem aí, agora ele vai lá na igreja. Já chegaram para Jesus e falaram, o que é isso? Começaram a falar entre si, né? Sabe, cochichando entre si. E Jesus percebeu que eles estavam remoendo. Falou, como é que pode? Quem é ele? Para vir, né, cancelando, perdoando pecado. Quem é ele? Está blasfemando contra Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Eles pensando aqui, ó. Jesus percebeu em seu espírito e disse, olha, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil de dizer ao paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou levante-se, pega a sua maca e ande? O que é mais fácil, irmãos? Vocês já pensaram? O que é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou levante-se, pega a sua maca e ande? Eu ficava olhando aqui para esse texto e falava, Senhor, Espírito Santo, me revela o que está aqui atrás disso tudo. É mais difícil falar que os seus pecados estão perdoados, porque isso Jesus já estava colocando na conta dele. Porque Jesus, perdoar pecado, exigia a morte. A morte de Jesus, não dava para Jesus voltar atrás mais. É mais difícil, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quando Jesus disse isso, ele já estava colocando os pecados daquele homem na conta dele. Porque Jesus não tinha morrido ainda. Até aquele momento, os pecados ainda eram justificados através da morte de um cordeiro. Mas Jesus fala, eu perdoo, está perdoado os seus pecados. Porque eu vou morrer. E esses pecados já agora, eu já estou dizendo que eles já entraram na conta. Por isso que é mais difícil. O mais fácil era falar, levante-se e ande. Porque dependia da fé deles. E Jesus falando, não, para vocês entenderem. Ele continua falando. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pega sua maca e vá para casa. E o texto diz que imediatamente aquele homem se levantou. Aquele homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que os que estavam ali ficaram atônitos, glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Quando Jesus falou para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, saiu um peso das costas dele. Todo espírito imundo que oprimia aquele homem saiu fora. E aquele homem já ficou curado. Jesus falou, só levanta agora. Levanta e pega a tua maca. Pega aquilo que te carregou a vida toda, que te dominou o tempo todo da tua vida. E agora você põe nas tuas costas, é você que vai levar, e é você que vai dominar isso. Aleluias. Glória a Deus. Quero chamar o louvor, vem para cá, pessoal, Bia, e canta aquela canção de novo.
Para ti eu vou. Eu quero concluir. Quero concluir aqui fazendo algumas perguntas para nós que estamos aqui hoje. Primeiro, quero dizer para você que você está autorizado por Jesus a pegar sua maca e colocar nas costas e levar aquilo que tem te dominado, aquilo que tem feito você seguir. É você agora que vai dar a direção. Amém? Amém? Aquilo que tem te oprimido, você vai pegar e colocar nas costas. É você que vai agora dar a direção. Amém? Assim como esse homem fez. Tira um pouquinho aqui do... Mas eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para você. É uma só. Para onde estamos levando nossos amigos? Para onde você tem levado os seus amigos? Para onde temos levado os nossos amigos? Os nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado? Seja pelo seu jeito de ser. Será que o seu jeito de ser tem levado pessoas para o caminho correto? Seja pelo seu jeito de viver. Como você tem vivido? Os amigos, os irmãos que estão ao teu lado, pode te seguir como exemplo? Que seja pelo jeito de expressar sua fé. Como tem sido isso na sua vida? As pessoas têm olhado para você, eu quero seguir esse irmão, porque eu vejo que ele tem uma fé inabalável. Uma fé que depende de Deus em tudo. Você tem levado seus irmãos, seus amigos para esse lugar? Seus filhos? Que seja pela sua intercessão ou não. Que seja pela sua empatia aos que precisam de você. Será que a minha vida, a sua vida, nossas vidas, tem sido exemplo que leva pessoas mais perto de Jesus? Sabe, quando eu finalizei essa pregação aqui, Deus falou tanto comigo. Tanto. Porque às vezes, as minhas palavras têm levado pessoas para lugares que não é o que Deus quer que ela vá. Às vezes o fato de eu criticar alguma coisa no ministério que eu estou fazendo essa pessoa se levantar contra a liderança da igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos unidos. Deus quer que a pessoa olhe para você, ande, caminhe com você e possa aprender o caminho certo para Jesus. Para onde temos levado nossos amigos? Esse é um tempo que as pessoas têm precisado tanto da gente, tanto da igreja de Jesus. Tem precisado tanto de Jesus. E você é a porta. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Aleluia. Talvez eu não tenha conseguido passar o que Deus falou comigo aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo tem distribuído a palavra dele no corações de vocês. Conforme vocês precisavam ouvir.
Que essa semente fique aí forte, poderosa em suas vidas. E possa fazer nascer a presença de Deus na vida de cada um. E que vocês, cada um de nós, possamos fazer a diferença onde estivermos. No nosso lar, na nossa vizinhança, nas pessoas que batem na porta. Pedindo alguma coisa. Nas pessoas que você encontra na rua, no ônibus, no trabalho. Que você possa fazer diferença na vida dessas pessoas. Leve seus amigos ao encontro de Jesus. Amém? Quero orar, chamar o pastor Rony que vem aqui. Senhor, se você entendeu essa palavra entrou como uma espada poderosa no seu coração, fique em pé. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor. Nós queremos a cada dia ir mesmo ao teu encontro. Estende as tuas mãos sobre esse lugar, Senhor. E vai trazendo cura à vida das pessoas. Estende as tuas mãos, Senhor, às pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas que vão ouvir depois essa palavra. Estende as tuas mãos, toca, Senhor, nas feridas e sara as feridas, Senhor. Em nome de Jesus, traz a cura, Senhor, emocional, física. Em nome de Jesus Cristo, sobre a vida das pessoas e sobre teus filhos, que são os amigos do paralítico, Senhor. Traz mesmo a verdadeira dimensão do Senhor na vida deles. Que eles sejam diferentes, que eles façam a diferença. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor, tá? Queridos, essa palavra